Assim está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Estou utilizando a Nova Almeida atualizada, a NAA. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. A religião, os templos, os pregadores, os líderes, eles utilizam esse versículo para tomar dinheiro das pessoas. Mas como assim tomar dinheiro? Porque eles não leem o contexto. Eles leem, pegam esse versículo isolado e aplicam na vida das pessoas. Está vendo? Quanto mais você semear, quanto mais você ofertar, mais você colherá de Deus. E as pessoas, na sua grande maioria, vai nessas chamadas igrejas atrás do quê? Atrás de bênçãos, principalmente bênçãos financeiras. São como judeus, vivem atrás de sinais, prodígios e maravilhas. Eles precisam de sinais para acreditar que existe Deus, porque se ele der uma oferta, se ele fizer um propósito, se ele fizer uma campanha e não acontecer, milhares e milhares já viraram as costas, achando que Deus não escutou, não atendeu a necessidade dessa pessoa, o desejo carnal dessa pessoa, de ganhar dinheiro, de fazer uma troca, um escambo com Deus. Mas eu vou ler o contexto e você vai ver em cima de que versículo, em cima de que escrito Paulo estava fazendo isso. Então, nesses lugares que eles chamam de igreja, que na verdade são templos feitos por mãos de homens, e Deus não habita nesses lugares, não tem Deus. O que tem é o Deus Mamon, é o Deus da ganância, é o Deus do dinheiro. Porque o verdadeiro Senhor é o Espírito, e o Espírito está em seu templo espiritual. E onde está o templo espiritual de Deus? Em nosso espírito. É aqui que ele está. Então a igreja do Cristo ressuscitado, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, é a reunião dos filhos eleitos de Deus no Espírito, não reunido em um templo de pedra. Nesses lugares acontece fraude, mentiras, toma lá da cá, eu dou a Deus, Deus me devolve, eu faço, Deus me abençoa. É assim. Mas no final eles não recebem nada. Pelo contrário, eles só enchem os cofres dos que pegam esse versículo e aplicam como sendo uma verdade. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Versículo 7. Cada um contribua. Contribuição é diferente de oferta. Oferta significa uma oferenda, praticamente quase que uma obrigação. Oferta era utilizada, lá em Neemias, capítulo 10, fala sobre isso, acho que é versículo 30. Ofertas eram levadas ao templo para a manutenção do templo e para as festividades que havia nos dias religiosos, nos dias de festa, do cerimonial judeu, das leis de Moisés. Depois do ano 70, quando Deus derrubou o templo que havia em Jerusalém, que era o símbolo maior da lei de Moisés, acabou essas coisas de oferta, acabou, porque o templo de Deus é espiritual. Por isso que quando você tem que contribuir, que você tem que dar alguma dádiva a alguma pessoa, você tem que dar a uma pessoa, a um ser humano, que dentro dele, no espírito dele, está o verdadeiro templo do Pai, onde Deus habita. Não mais um templo de pedra. Mas a religião não ensina isso, não, você tem que dar oferta. Não, oferta é lei. Eu vejo pregadores da graça aí, às vezes, falando de oferta. Está errado, porque oferta é da lei. Paulo aqui não falou oferta, Paulo falou contribuição. Cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Isso aqui foi tirado de Salmo 112, versículo 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Meu amado, é isso. É deste versículo que Paulo tirou o contexto. A coleta que ele orientava os irmãos que se reuniam como igreja era para levar essas dádivas, essas contribuições
aos pobres, aos famintos, aos necessitados. Não era para levar aos líderes religiosos. A contribuição que Paulo pedia não era para manutenção de templo nenhum. Não, porque eles não tinham templo. A reunião deles eram em casas. Eles se reuniam como igreja na casa de fulano, na casa de ciclano. Era assim. Então não era para fazer a coleta todo primeiro domingo que eles se reuniam para levantar uma coleta, um valor, uma contribuição. E isto era levado aos necessitados. É isso que a religião tem que ensinar. Mas eles, claro que eles não vão ensinar isso. Eles dizem que você tem que dar a oferta da viúva pobre. Mas a oferta da viúva pobre é um escrito mentiroso. Por quê? Porque Deus deu, lá em Números capítulo 18, diz que Deus deu como herança aos levitas os dízimos e as ofertas. E esse era para levar uma vez por ano a colheita dos dízimos, que sempre foi alimento, no templo. E no templo seria distribuído pelos levitas, pelos sacerdotes, às viúvas, aos órfãos, aos necessitados, aos estrangeiros. Não para líderes religiosos, como se fazem nos dias de hoje, como sempre fizeram. Os pais da igreja ensinaram isso. Por que a teologia, quando você fala alguma coisa, eles falam, não, esses pregadores do YouTube são todos hereges, são demônios. Ué, por que você é teólogo então? Por que você é padre, bispo? Por que você não ensina isso daqui? Que a oferta nunca foi, quando Paulo falou de contribuição, a contribuição era para os órfãos. Eles ensinam isso? Claro que não, porque isso tira o emprego deles, tira a mordomia deles. As pessoas, quando conhecem, quando entendem, segundo Coríntios capítulo 9, elas param de abastecer o cofre dessas casas de fraude, dessas casas de mentiras, chamadas igrejas. A pessoa, quando tem que dar alguma coisa para outra, tem que ser para outra pessoa, para um necessitado, para um faminto, para uma pessoa que está sentindo frio, para uma criança que está com fome. É isso que você tem que fazer, porque ali está o templo de Deus, está debaixo dos viadutos, não dentro de um templo. A cada vez mais que passa, os templos estão se tornando mais suntuosos, mais abastados, mais chique, e é um templo maior que o outro. Por quê? Porque é onde eles arrecadam mais, é onde eles tomam mais dinheiro. Dinheiro é maldito. Deus não tem parte com dinheiro. Deus nunca criou dinheiro. Quem criou o dinheiro foi o homem, foi a Casa da Moeda, foi o Banco Central, Banco Mundial. Perguntaram para Jesus, Senhor, é justo pagar imposto? Ele falou, me dá uma moeda aí. Pegou uma moeda, eu acho que de 1 denário. De quem é essa fotografia? De quem é essa imagem? De César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dinheiro nunca foi, valor monetário nunca foi de Deus. Dai a César. É isso, mas eles ensinam essas coisas? Claro que não. Essas coisas libertam as pessoas. Amém? Então, o verdadeiro sentido de 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 em diante, é o que está no versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, a pessoa quer mostrar uma justiça, quer ser justa perante Deus, contribua. Quer agradar a Deus, contribua com algum necessitado, com uma pessoa que precisa. Não em templos, não faça isso, porque você não está, pelo contrário, você está desagradando a Deus, você está mostrando a Deus que você é um ignorante no conhecimento da graça dessa doutrina. Você, quando faz isso, você está desmerecendo, desprezando, menosprezando o que o Espírito da graça falou pela boca de Paulo. Amém? Fica com essa mensagem, joinha, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva. Até a próxima, se Deus assim permitir. Não dê oferta, não dê contribuição nos templos. Dê aonde está o verdadeiro templo de Deus, que é o templo espiritual, que está nas pessoas, famintas com frio. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.